Boa tarde a todos. Eu vou tentar comunicar a minha experiência bem no seguimento dessa última apresentação, que é a de transmitir para as novas gerações todo o conhecimento que nós temos na área científica, em especial na área da metrologia. Eu venho então trazer a minha gotinha aqui. Eu achei muito bonito, cada gota conta. Então eu estou trazendo também a minha gotinha, embora eu seja de uma área científica muito distante dessa. Mas obviamente essa área tecnológica, ela pertence a todos, né? Eu vou falar então rapidamente sobre a legislação brasileira, qual é a competência que nós temos para avaliar a qualidade da água, do que se trata a metrologia quando nós queremos entrar no campo das medições químicas, a disciplina de pós-graduação que nós introduzimos no programa de tecnologia do IPEM, que é o programa de tecnologia nuclear da Universidade de São Paulo, de tal forma que vocês possam entender um pouquinho os problemas envolvidos quando nós tratamos das medições em química. A importância da água, no final de sexta-feira, nós poderíamos até pular, porque todos, obviamente, já sabem, né, que é um recurso essencial para os seres vivos, para todos os seres vivos do planeta. A disponibilidade da água num momento como esse é até fácil de entender para o homem que está passando agora na Avenida Jabaquara. Está todo mundo muito atento, muito sensível à questão da água. E nós, que estamos nos laboratórios medindo, avaliando a qualidade dos produtos químicos, sabemos que cada vez mais uma quantidade muito grande e complexa de produtos químicos tem sido despejados nos nossos rios e nos nossos mares. O bonito de tudo é que essa consciência ambiental nova que a gente verifica na sociedade é que permitiu de fato uma legislação como nós temos no Brasil hoje, que também tem chamado a atenção para a qualidade da água. Nós sabemos todos que a portaria 2914 do Ministério da Saúde, ela dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e definindo o seu padrão de potabilidade, que eu relembro que trata do conjunto de valores máximos permitidos como parâmetro da qualidade da água para o consumo humano. Existem, então, 3 padrões que a norma, digamos assim, sintetiza. Padrão físico-químico, tratando da turbidez, substâncias orgânicas, inorgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e radioatividade. Padrão microbiológico, englobando bactérias, enterovírus, protozoários, cianobactérias e cianotoxinas. E o padrão organolepético, que engloba cor, odor e gosto. Dentro desses 3 padrões, a gente, no artigo 21, constando na seção 5, está dito de uma forma muito clara que as análises laboratoriais para controle da qualidade da água, elas podem ser realizadas por laboratórios próprios, comerciais, conveniados ou subcontratados, desde que esses possuam um sistema da qualidade implantado baseado na norma 17025, que hoje é a norma que rege todos os laboratórios de inspeção e testes. As metodologias analíticas, elas são descritas no artigo 22, que aparece na seção 5, como que, fazendo referência aos grandes conjuntos internacionais de normas, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, EPA, dos Estados Unidos, International Standardization Organization,
e Organização Mundial da Saúde. Ou seja, essas são as fontes dos métodos que nós devemos aplicar para poder fazer o controle da qualidade da água. No anexo 7 dessa portaria aparecem os valores máximos permitidos para substâncias químicas. Então, daqueles 3 padrões, eu me permito tomar um só para dialogar com vocês sobre as dificuldades que a gente encontra nos laboratórios para executar essas medições. Eu vou então pegar desse anexo tão somente as substâncias inorgânicas. Estes são alguns elementos químicos que aparecem listados e os valores máximos permitidos quando os laboratórios fazem as análises para dar um parecer sobre a qualidade da água. Ok? Chumbo, arsênio, bário, cádmio, cobre, mercúrio, níquel e até urânio. A minha pergunta, então, nesse final de tarde é: qual é a competência? Qual é o cenário da capacitação que nós temos a nível mundial para avaliar a qualidade da água? Eu que venho de um tipo de laboratório envolvido com análises muito mais complexas, poderia dizer, olha, analisar a água é uma coisa muito simples. É uma das matrizes mais simples que existe. Então, eu encontrei um exemplo muito interessante nesse instituto onde eu trabalhei por 3 anos, onde é organizado um programa internacional para avaliar as medidas químicas executadas em diversos tipos de matrizes, ok? Então, nesse caso, o IMAP 12, organizado pelo Institute for Reference Materials and Measurements, ele foi contratado para poder gerar uma avaliação isenta e independente da capacitação mundial dos laboratórios na avaliação da qualidade da água. Esse programa contou com o apoio das seguintes instituições: Universidade de Ciências Agrárias em Viena, o BAM, que é um instituto federal na Alemanha, o Instituto Meteorológico do Japão em Tsukuba, e o Laboratório of Government Chemist, que seria como que o laboratório com maior capacitação para executar medidas de origem química na Inglaterra. Foram preparadas amostras de água sintética, com todos aqueles elementos químicos listados. As amostras foram distribuídas para 383 laboratórios químicos em 48 países dos 5 continentes. Do Brasil participaram 5 laboratórios. Ok? E é muito interessante verificar que esses laboratórios não eram laboratórios, foram laboratórios convidados para participar desse exercício. E que tinham que ter demonstrado capacitação e resultados para poder se habilitar a participar dessa identificação do cenário da capacitação. Cada laboratório podia livremente escolher o método e a técnica de análise, ok? E bem como a instrumentação que ele se julgava mais capacitado. Quais são os resultados que foram obtidos nesse programa? Aqui vocês têm o elemento chumbo, que eu escolhi para que nós possamos dialogar. Do lado esquerdo, vocês veem a faixa de concentração em mol por litro. E do lado direito, na abscissa, todos os resultados dos laboratórios. A faixa central escura é a faixa de concentrações do chumbo para as amostras distribuídas. Então, cada ponto, vocês veem a medida que o laboratório forneceu, a média, né, das suas medidas, e a barra de incertezas. É impressionante ver como laboratórios com tradição na análise da água produziram um gráfico com uma dispersão tão grande como esse. Sendo que até alguns, 46 valores, estavam acima
do que o gráfico apresenta, e 8 valores abaixo, menos do que 50% do valor certificado. Então, é realmente surpreendente ver como uma matriz tão simples pode gerar uma dispersão de dados tão grande. Tentando entender por que a dispersão dos resultados é de tal sorte, os organizadores passaram a estratificar os dados, tentando entender se não havia uma correlação com os instrumentos analíticos utilizados. Então, naquela tabela central, vocês veem ICP-MS, ICP-AES, ICP-OS, o terceiro, absorção atômica com forno de grafite, e outros equipamentos. E a gente percebe que a dispersão é menor para alguns equipamentos, como o ICP-MS, aqui do lado esquerdo, mas é também muito grande para outros instrumentos. Aqui, por exemplo, o ICP-MS fica claro, né, que apresenta uma dispersão menor do que lá. Okay? Aqui, os organizadores estratificaram os dados pela técnica, pela estratégia que o analista utilizou para poder fazer as análises na amostra. Então, padrões externos, tá? Padrões associados à matriz, padrões internos e o método da adição de padrão. Por fim, eles estratificaram os resultados pelo número de amostras que o laboratório declara analisar todo ano. Porque nós podemos ter laboratórios que analisam muitas amostras e que, portanto, têm muita experiência. Ou laboratórios que analisam poucas amostras e são mais sujeitos a erros. E a gente percebe que a dispersão continua. Por último, a gente pode dizer, não, mas no mundo de hoje é fundamental que exista uma implantação de um sistema da qualidade. A qualidade é fundamental. Então, os organizadores estratificaram também, pelas declarações dos laboratórios, quem não possui sistema da qualidade, quem implantou a ISO 9000 e quem declarou um outro tipo de sistema da qualidade implantado. E eu vejo que a dispersão dos resultados continua. Foi muito interessante uma longa discussão que eu participei sobre esses resultados, cuja conclusão é a seguinte: não existe nenhuma garantia prévia de que um laboratório pode obter uma qualidade perfeita dos resultados, né? Como a gente viu. Então, eu me habilito a introduzir a questão da metrologia no ambiente das medições químicas, perguntando a vocês, do que se trata a metrologia química? Porque para obter resultados de medição consistentes e confiáveis, que é o que nos interessa, não basta a gente ter o instrumento mais moderno no mercado, implementar as técnicas analíticas mais sofisticadas, ou ter recursos para equipar de uma forma perfeita o laboratório, ou mesmo implementar o mais rígido e coerente sistema da qualidade. Todas essas condições, elas são necessárias. Não é que a gente não deva persegui-las. Pelo contrário, elas são necessárias. Mas o que é fundamental é educar e treinar a equipe técnica nos conceitos e práticas metrológicas. A metodologia, então, ela envolve ações para que esses resultados de medição sejam rastreáveis, consistentes, confiáveis, comparáveis no tempo e no espaço, de forma a produzir resultados que permitam conclusões seguras da parte daqueles que têm responsabilidade em tomá-las. E eu identifico duas posturas entre os meus colegas, entre os meus companheiros, digamos assim, de laboratório, no tocante à questão da medição. Uma que eu chamo de tradicional e outra que eu chamo de metrológica. A tradicional é quando as pessoas acham que a rastreabilidade a padrões existentes no laboratório já é suficiente. A metrológica é quando a rastreabilidade deve ser demonstrada em relação ao Sistema Internacional de Medições.
Numa postura tradicional, o analista não tem um modelo matemático, isso é muito complicado, ao passo que uma postura metrológica exige um modelo matemático na sua medição. A postura tradicional, o procedimento de cálculo de incertezas é uma coisa que o profissional tem no seu livro, guardado naquela segunda gaveta da bancada, ao passo que uma postura metrológica exige uma demonstração do uso de um guia internacional de medições. E por último, uma postura tradicional repete e confia na repetição da execução do método, para demonstrar que o procedimento funciona, ao passo que uma postura, uma mentalidade metrológica, entende que a repetitividade é apenas uma componente do sistema de medição. Ok? Nós, então, vivemos num mundo que não aceita mais uma mentalidade tão simples como aquela a qual muitos de nós fomos educados. É necessário comparar resultados de medição de laboratórios, às vezes, localizados em outros países, em outros continentes, que têm uma mentalidade diferente da qual nós temos. Para responder esse desafio, é preciso, então, introduzir uma mentalidade em todos os analistas, desde já a universidade. Ok? Conscientes disso, nós decidimos, no curso de pós-graduação do IPEM, da Universidade de São Paulo, introduzir uma disciplina que trata da metrologia aplicada às medições químicas. Isso foi feito em 2011, então nós já trabalhamos com 4 turmas de jovens que vêm fazer a pós-graduação, que desejam fazer medições com confiabilidade e, portanto, procuram esse curso. São alunos dos cursos de Química, Biologia, Engenharia, Farmácia, Medicina, vêm de algumas universidades e dos institutos de pesquisa do Estado. Ok? Aí vocês veem que tem pessoas jovens, tem pessoas já mais com muita experiência, já com muitos anos de trabalho, mas desejosos de aprender uma nova mentalidade. A disciplina oferece a literatura mais moderna que existe sobre o tema das medições em química, procedimentos para a estimativa de incerteza, que é a grande dificuldade das pessoas que estão nos laboratórios, e os procedimentos para a garantia da qualidade das medições. De tal forma que eu espero que vocês tenham me acompanhado no entendimento de que, mesmo para uma matriz tão simples como a água, os resultados internacionais sobre amostras com conteúdo conhecido mostraram resultados muito aquém do esperado, muito aquém do necessário. E eu tenho absoluta certeza de que a introdução da metodologia em química na grade curricular, mas também nos cursos de treinamento, pode ajudar e muito a aumentar a confiabilidade dos resultados de medição, que ao final do dia todos devem concordar comigo, que é interesse de cada cidadão brasileiro. Muito obrigado pela atenção. Ok?